Hello there! E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diogo e o assunto da aula de hoje vai ser Simple Past. Descobriremos hoje o que é o Simple Past, para que ele é utilizado e por que ele é utilizado, ok? Bom, como vocês podem ver na imagem, ele é utilizado para falar do passado em inglês. Vamos fazer uma viagem no tempo, só que apenas utilizando a gramática. Quando usamos o Simple Past? Nós usamos o Simple Past para falar de situações que já terminaram, ações que foram concluídas no passado, como por exemplo, I played soccer yesterday, ou seja, eu joguei futebol ontem, aconteceu e terminou no passado. Também utilizamos quando falamos de uma sequência de ações, uma ação que aconteceu depois da outra, como mostra aqui no exemplo, I woke up, ate and went to school. Eu acordei, comi e fui à escola. Também utilizamos nossa situação no passado que era verdadeira naquele momento. Exemplo, she was tired last night. Ela estava cansada ontem à noite. Percebam também que nesse tipo de frase nós pontuamos quando aquilo aconteceu, né? Como vocês podem ver aí no exemplo 1 e no exemplo 3. No exemplo 1 usamos o yesterday, que significa ontem. E no exemplo 3 usamos o last night. Então, como eu já disse, algo que começou e terminou no passado. Agora, por que utilizamos o Simple Past? Justamente para falar de fatos, experiências, histórias que ficaram no passado. Então, se começou no passado e terminou no passado, utilizamos o Simple Past. Como nós vamos utilizar o Simple Past com relação aos verbos, né? Em relação a verbos, nós temos os verbos regulares, que são a maioria deles. Como é que nós utilizamos os verbos regulares? Bom, para colocar esses verbos no passado em inglês, apenas acrescentamos o ED. Exemplo, play mais o ED vai virar played. Play é jogar. Played vai ser o quê? Eu joguei, eu jogava. Exemplo, I played video games yesterday. Eu joguei videogame ontem. Outro exemplo de verbo regular, watch, que é o verbo assistir. Com o ED vai virar watched. She watched TV last night. Ela assistiu a TV ontem à noite. Então, verbos regulares mais o ED indicam a ação que ocorreu no passado. Percebam que esses dois exemplos, as frases estão na forma afirmativa. Por que eu estou pontuando isso? Porque quando nós formos fazer frases na negativa ou na interrogativa, ou seja, fazer perguntas, nós precisamos utilizar aí uma palavra que nós veremos mais adiante. Para colocar esses ED no final dos verbos, nós temos algumas regras. A primeira delas, se o verbo termina com a letra E, nós só acrescentamos a letra D. Exemplo, dance vai virar danced. Outra regra é verbos que terminam com Y precedidos por consoante, ou seja, antes do Y tem uma consoante. Nesse caso, nós trocamos o Y pelo IED. Exemplo, o verbo study se tornará studied. Outra regra é verbo curto terminado em consoante, vogal, consoante. Exemplo, stop. O que vai acontecer? Nós dobramos a última letra, que no caso vai ser a consoante, e acrescentamos o ED. Stop vira stopped, com a letra P duplicada. E quando os verbos forem irregulares, aí nós precisamos ter bastante atenção. Por quê? Porque nesses casos não tem uma regra geral. Os verbos irregulares colocados no passado, cada um vai ter o seu jeito de ser escrito no passado. No caso aqui, temos alguns deles. Nós não acrescentamos ED no final. Cada verbo muda de um jeito. Exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, no passado vira went. O verbo eat, que é comer, no passado vira ate. O verbo buy, que é comprar, no passado vira bought. O verbo see, que é ver, no passado vira saw. E o verbo have, que é ter, no passado vira had.
Lembrando que aqui nós estamos vendo o passado simples, né? E por isso o nome Simple Past. Temos outro tipo de passado? Temos, mas nós falaremos deles nos outros assuntos que trataremos mais adiante. Chegamos aqui ao did ou was, were. Quando é que nós usamos um? Quando é que nós usamos o outro? Bom, o did é usado com verbos de ação e também ele é só usado quando for criarmos alguma pergunta ou quando formos falar frases na forma negativa. Exemplo, de pergunta, a estrutura da frase vai ficar primeiro o did, depois o sujeito da frase e depois o verbo principal na forma original dele, sem estar no passado. Por quê? Porque eu já tenho did indicando que é passado. O did, ele é o verbo auxiliar do passado. Então veja, vai ficar Did you study yesterday? Na forma negativa. Tradução, você estudou ontem? E a forma negativa, como é que fica? Eu tenho que colocar o didn't antes do verbo principal e ele volta para a forma original dele, né? Antes do verbo principal. A frase então vai ficar I didn't study yesterday. Eu não estudei ontem. No caso do was e do were, como é que fica? O was e o were vai ser utilizado todas as vezes que o verbo principal for o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar. Eu já fiz um vídeo falando sobre o verbo to be, vou deixar o card desse vídeo aqui para vocês se vocês ainda não têm familiaridade com esse assunto. Quando é que nós usamos was e quando é que nós usamos were? O was ele é utilizado na primeira e na terceira pessoa do singular, nos subject pronouns, ou seja, nos pronomes pessoais. Também já fiz um vídeo sobre os subject pronouns, vou deixar o card dele aqui para vocês, caso vocês não saibam do que eu esteja falando. O was, ele é utilizado na primeira e terceira pessoa do singular, ou seja, com I, he, she e it. E o were, ele é utilizado na segunda pessoa do singular e do plural, na primeira pessoa do plural e na terceira pessoa do plural. No caso aqui, you, we, you e they. Como é que ficam as frases? Exemplo, she was tired yesterday. Ela estava cansada ontem. They were at school. Eles estavam na escola. Were you happy? Você está feliz? Você estava feliz? He wasn't at home. Ele não estava em casa. Atenção, não use o did com was e were. Ou você usa o did, ou você usa o was ou o were. O jeito errado. Did you were happy? Não pode. Certo? O jeito certo. Were you happy? Porque o verbo did ele é utilizado para frases que têm o verbo principal que não seja o verbo to be, que não seja o verbo ser ou o verbo estar. Porque se o verbo ser ou estar for o verbo principal em inglês, então teremos que usar o verbo to be. E o verbo to be no passado é o was ou were. E o verbo auxiliar did? Vamos tratar um pouco mais sobre ele especificamente. Usamos ele nas frases negativas e nas frases interrogativas, como eu mencionei no slide anterior. Agora, como é que nós organizamos isso nas frases negativas? Bom, ela vai ter essa estrutura que está mostrada aí. Primeiro você vai colocar o sujeito da frase, depois vai usar o didn't, que nada mais é do que o did mais a palavra not. Juntamos os dois, usando a contração, vira didn't. E depois o verbo normal. Veja que nas frases afirmativas nós utilizamos o verbo no passado. E para colocar esses verbos no passado, sendo eles regulares, como eu mencionei, acrescentamos ed no final. No caso dos irregulares, não tem uma regra estabelecida. Cada um vai mudar a sua maneira. Por isso que é importante você praticar com eles também. Aqui, se eu tivesse um verbo regular na frase afirmativa, o que ia acontecer? Ele ia perder o ed no final. Por quê? Porque já tem o did aqui no didn't, indicando que a frase está no passado. Então, no caso aqui, e se fosse um verbo irregular? O verbo irregular seria a mesma coisa. Caso eu utilizasse a frase na forma negativa, esse verbo irregular, ele volta para a forma dele original. No caso aqui do exemplo, o verbo go.
que no passado ele é o went. Com a frase na negativa vai ficar I didn't go to school yesterday. Eu não fui para a escola ontem. O que aconteceu? Se a frase estivesse na afirmativa, o go teria que virar went, que é o passado do verbo go. Mas, como está na negativa, eu já tenho did aqui no didn't, indicando que é passado, não preciso do verbo na forma... não preciso do verbo no tempo. Não preciso do verbo principal no passado. Ele volta para a forma dele original, que é o go. Então, se eu usar didn't went, está errado. O jeito certo é didn't go. Então, went, ele volta para a forma dele original, go. E nas perguntas, como é que fica? Como é que fica as frases? Como é que fica o uso do did nas frases interrogativas? Nas frases interrogativas, a estrutura vai ser essa mostrada aí. Primeiro, eu vou usar o did, depois o sujeito, depois o verbo na forma dele original. Vejam que nas perguntas em inglês, nós sempre utilizamos o verbo auxiliar primeiro. No caso aqui, quem é o verbo auxiliar do Simple Past é o did. Então vai ficar Did you study yesterday? Veja que o yesterday aqui está entrando como um complemento da frase, né? Temos o did, temos o sujeito, que aqui é o you, e temos o verbo principal, que no caso é o study, que não está no passado. Por que o verbo study não está no passado? Porque já temos o did indicando o passado aqui. Você estudou ontem? Como é que nós respondemos essa pergunta? Na forma afirmativa, vai ficar Yes, I did. E na forma negativa, No, I didn't. Vemos aqui short answers, respostas curtas, ok? Yes, I did e No, I didn't. Depois do did, o verbo fica na forma normal. Lembre-se sempre disso. Não posso usar o did e o verbo principal no passado. Sempre tem que usar o did e o verbo principal na forma dele no presente. E nas frases afirmativas, não preciso do did. Eu uso direto o sujeito e o verbo principal no passado. Na negativa e na interrogativa, não. Por quê? Porque eu preciso usar o did, já indicando que é passado. Veremos agora as pistas, né, que a frase está no passado. Como é que nós saberemos que essas frases estariam no passado? Utilizando aí os time makers, ou seja, os marcadores de tempo. Nesse caso aqui nós temos o yesterday, que significa ontem, last week, que significa semana passada, last year, significa ano passado, e 2 days ago, significa dois dias atrás. Posso utilizar também como 3 days ago, 4 days ago, 5 days ago, enfim. Essas expressões ajudam a identificar o Simple Past, identificar que aquela frase está no passado, como no exemplo aqui embaixo da tela. We traveled last night. Essa é uma frase na afirmativa. O verbo principal é um verbo regular, por isso ele termina com ed. Percebam que nessa frase nós não temos o did. Por quê? Porque é um verbo na forma afirmativa. Então temos aí nós viajamos ano passado. E temos aqui um desafio. Como é que fica em inglês a frase eu comi pizza ontem? Como é eu em inglês? Quem lembrar dos subject pronouns é I. Ou seja, o pronome pessoal é I. O verbo comer é eat. No passado, ele vai virar ate. E como é ontem, em inglês, pizza é pizza. Em inglês não muda. E ontem, em inglês, é yesterday. Então, como é que fica a frase? Primeiro o sujeito, depois o verbo principal do passado e, por último, o complemento. Quem é o sujeito aí? I. Verbo principal no passado, ate. E o complemento vai ser pizza yesterday. Ok? Então, I ate pizza yesterday. Se eu fosse passar essa frase para a forma negativa, como é que ficaria? E na forma interrogativa? Bom, isso aí eu vou deixar para vocês escreverem aí no comentário, beleza? Escrevam aí no comentário a forma negativa e a forma interrogativa dessa frase para eu ter certeza que vocês conseguiram aprender o assunto. Hoje nós vimos aí o Simple Past. Não é um assunto complicado, certo? Vimos como ele funciona, para que ele é utilizado e como ele é utilizado. Vimos os verbos regulares terminados em ed no passado. Vimos os verbos irregulares, não
vimos aí que ele não tem uma forma estabelecida, não tem uma regra pré-definida para eles, por isso o nome irregulares. Vimos que o verbo auxiliar é o did e nós utilizamos ele na forma negativa e na forma interrogativa. E nesses casos o verbo principal ele não precisa estar mais no passado, então se ele for regular nós tiramos o ed, se ele for irregular nós voltamos para a forma dele original do presente. É isso, curtam, se inscrevam, compartilhem para quem precisa desse conteúdo, espero que tenha ajudado vocês a compreender, responda o desafio aí no comentário e that's all, folks. Bye bye.